Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit, trazendo mais um tutorial para vocês. Dessa vez resolvi trazer uma mini Sailor Moon que eu já estava com vontade de fazer há bastante tempo e ela ficou muito fofa e eu já tô ansiosa para trazer as outras Sailors aqui para vocês, porque assim, quero fazer uma coleção delas porque eu acho elas lindas, maravilhosas, sempre quis fazer. E aqui vamos tirar a medida, como sempre, e ela ficou com 9 centímetros, da cabeça aos pés. A lista de materiais e os pontos vão estar aqui na descrição. E é isso, eu espero que você goste do vídeo. Vamos para o tutorial de hoje. Vamos começar com o fio vermelho fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora vamos fechar o anel e na segunda e terceira carreira vamos repetir os 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Então serão 2 carreiras retas. Terminando aqui a terceira carreira, vou cortar aqui esse fiozinho que veio do anel e colocar o restante ali pra dentro do pezinho. E agora, na quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos no final dessa carreira. Terminando a quarta carreira, a gente vai cortar o fio e trocar para o fio bege, tá? Então, a gente só desmancha ali o último pontinho e vamos terminar com o fio bege. E agora, na quinta e sexta carreira, a gente vai repetir os 9 pontos sem aumentar e sem diminuir. E aqui nessa quinta carreira, a gente já vai arrematando o fiozinho ali da troca de cor. Terminando aqui a sexta carreira, a gente vai cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E a gente precisa de 2 perninhas, tá? A primeira você faz e corta o fio ali, a segunda a gente não corta porque vamos emendar. E ali é só inserir a agulha em qualquer ponto ali da primeira perninha e unir com um ponto baixo. E agora a gente vai fazer ponto baixo ao redor das 2 perninhas. Tá? Cada perninha tem 9 pontos, então no final a gente vai ficar com 18 pontos. Terminando a sétima carreira, a gente dá uma puxadinha ali naquele fio que ficou. E eu vou cortar o excesso dele e colocar o restante ali pra dentro. E agora, nas carreiras 8 e 9, a gente repete os 18 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Terminando aqui até a carreira 9, agora a gente precisa caminhar 9 pontos baixos. Então, é só fazer 9 pontos aqui, tá? E no final, a gente não vai contar esses pontos, a gente só vai cortar o fio e trocar para a próxima cor. E começar a outra carreira, onde a gente terminou ali o 9º ponto, tá? Esses pontos servem pra gente fazer a troca de cor ali junto com a troca que já tá do sapatinho, pra não ficar discrepante, sabe? Uma troca na frente e outra atrás. E agora sim, a carreira 10, a gente vai começar a contar a partir deste ponto aqui.
tá? E a gente vai fazer 18 pontos novamente. E já vamos arrematando ali aqueles fios que vieram da troca de cor. Tá vendo aqui? A troca fica na mesma direção. E agora, na carreira 11, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. E agora, nas carreiras 12 e 13, vamos repetir esses 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. E agora, na carreira 14, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, vamos trocar para o fio bege e vamos começar a cabeça. Então, agora na carreira 15, a gente vai fazer 12 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Terminando, vou cortar aqui o excesso dos fiozinhos da troca e esconder ele pra dentro. E agora, na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, vamos repetir os 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas. E aqui, já fiz até a carreira 23. E antes de prosseguir, a gente precisa colocar enchimento no corpo, tá?
E eu vou colocar os olhinhos de cabochão, não vou colocar os olhinhos de trava. Mas caso você queira colocar de trava, você coloca entre as carreiras 19 e 20 do corpinho, da cabeça, né? Coloca ali com 5 pontinhos de distância um do outro. Eu vou colocar depois que o corpinho estiver pronto. Lembrando que tem tutorial dos olhinhos aqui no canal. Agora, na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. E aqui, mais uma vez, antes de prosseguir, a gente precisa colocar enchimento, dessa vez na cabeça. E o enchimento na cabeça a gente vai colocando de pouquinho, tá? Pra cabeça ficar bem redondinha. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Na carreira 28, vamos fazer aqui 3 diminuições. E vamos cortar o fio, terminar de colocar enchimento e depois só fechar com o anel mágico invertido. E aqui, como eu falei, vou colocar os olhinhos de cabochão, lembrando que tem tutorial aqui no canal. Vou deixar nos cards e na descrição pra você ver o tutorial dos olhinhos, tá? Caso você queira usar de trava, você coloca antes de fechar a cabecinha. Igual eu indiquei lá naquela hora que a gente tava colocando enchimento. E aqui eu vou cortar ao redor aqui pra depois colar os olhinhos. E antes de colar os olhinhos, eu vou posicionar aqui o alfinete nas carreiras que eu vou colocar eles e vou afundar os locais que eu vou colocar os olhinhos, tá?
Então, é só sair ali num ponto e depois passar no pontinho do lado dele e fazer a mesma coisa ali do outro lado. E depois é só sair lá no pontinho que a gente começou e puxar bem, que vai afundar os locais que vão ficar os olhos. Dessa forma, o rostinho fica mais expressivo. Lembrando que se você for usar olhinhos colados, lembra de colar sempre nas mesmas carreiras, ver se tá tudo alinhadinho ali, pra você não colar torto. E agora, com o fio azul, vamos começar a saia fazendo 6 correntes. E agora, nessa primeira carreira, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos no final. E agora, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. E vamos pegar na alcinha de trás do ponto. E a gente vai fazer aqui nessa segunda carreira 2 pontos baixíssimos e 3 pontos baixos. Lembrando que aquela primeira corrente que a gente fez já conta como um ponto, tá? E aqui vamos virar novamente o trabalho fazendo uma corrente e fazer 3 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos. Todos pegando na alcinha de trás do ponto. E a gente vai intercalar entre começar a carreira com um ponto baixíssimo ou com ponto baixo, até ter 22 carreiras disso, tá? Essa saia vai ter um lado que vai ficar mais alto e o outro vai ficar mais baixo, para ela ficar bem plissada. Aqui eu já terminei as 22 carreiras e tá vendo como ela fica parecendo que tem pregas mesmo? E agora a gente precisa cortar deixando o fio pra costurar, pra gente poder costurar na boneca. E aqui vamos posicionar na boneca em volta da cintura dela ali, tá abaixo ali da carreira, da primeira carreira em branco que a gente fez. Então é só posicionar ali e colocar um alfinete pra poder costurar. E nós vamos começar a costura fechando a saia, tá? Então, vai pegando ali, passa de um lado pro outro. E quando você voltar, pega somente na alcinha de trás ali pra poder costurar também. E ficar o mesmo efeito, tá bom? Terminando de fechar a saia, agora a gente precisa costurar na cintura da boneca. Então, é só ir passando ali na cintura dela e na saia por toda a volta.
E agora vamos bordar o rostinho. Vamos começar aqui com o fio branco, fazendo o branquinho dos olhos ali. Então, é só sair na parte superior e depois inserir na parte inferior do olho. E aqui eu vou pegar um fio preto, vou abrir ele e tirar um dos cabinhos dele e vamos bordar o delineado dela. Então, é só inserir ali, saindo um pontinho à frente do olho, passando ali por cima do olho e saindo um pontinho pro outro lado ali. E agora, com o fio amarelo, a gente vai bordar a sobrancelha da boneca. Então, é só inserir ali e sair ali acima do olho e bordar. Lembra sempre de contar a quantidade de pontos que você fez de um lado para você fazer igual no outro. Vamos começar o braço. Com o fio branco, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o anel. E agora, da carreira 2 até a carreira 4, nós vamos repetir esses 6 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Terminando a quarta carreira, vamos cortar o fio e trocar para o fio vermelho. E aqui, na carreira 5, nós vamos fazer 6 pontos baixos novamente. E ali eu já vou arrematando os fiozinhos da troca. Vou cortar o excesso de fio da troca e colocar o restante pra dentro. E já vou cortar esse fio vermelho, pois vamos trocar para o fio bege. Agora, com o fio bege, vamos fazer a sexta carreira, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E já vamos arrematando ali o fio da troca também.
Vamos cortar o excesso e colocar o restante ali pra dentro. E agora, na 7ª carreira, vamos fazer novamente 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Para finalizar o braço, vamos dobrar ele ao meio, passar a agulha ali de um lado para o outro e vamos fechar a peça fazendo 3 pontos baixos. Agora a gente precisa posicionar o braço ali na lateral do corpo e costurar. E para costurar é bem simples, é só passar um pontinho no corpo, um ponto no braço, um ponto no corpo, um ponto no braço, até finalizar. Agora vamos fazer aquela peça que fica nas costas e no ombro dela e vamos começar fazendo 6 correntes. Vamos voltar a partir da 2ª corrente fazendo 5 pontos baixos. Agora, chegando aqui no final da peça, a gente vai subir 6 correntes. Vamos voltar a partir da 2ª corrente, fazendo 5 pontos baixíssimos. Chegando aqui, a gente vai virar a peça pra cá e vamos fazer ali, prender ali no próximo com um ponto baixíssimo e faz ponto baixíssimo até o final ali, até chegar lá no último ponto. E agora sobe novamente 6 correntes e volta fazendo 5 pontos baixíssimos. E agora é só ali prender dentro do último ponto novamente com um ponto baixíssimo e vamos cortar e arrematar o fio. E agora a gente tem que posicionar a peça ali nas costas e por cima do ombro. Então, eu já vou passar a cola aqui e colar nas costinhas dela aqui e passar essas partes ali por cima do ombro.
E já vou passar cola também e colar ali por cima do bracinho, deixando chegar até o meio ali do peito dela. E agora vamos fazer o lacinho pequeno e vamos começar com o fio vermelho fazendo 6 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo 5 meio pontos altos. Chegando aqui no final, vou fazer 2 correntes e prender dentro do último ponto ali. Vou cortar o fio, tá? E vou deixar um fiozinho grande pra gente poder costurar e fazer o meio do lacinho ali. E aqui, vou passar o fio ali por dentro e vou caminhar com ele entre os pontos ali até chegar no meio. Chegando aqui no meio, a gente vai passar ele em volta dessa peça, tá? Apertando bem para poder formar o centro do laço. E pode dar quantas voltas você achar necessário, de 3, 4, 5 voltas aí. Quando você terminar de dar as voltas, é só passar ali por dentro dos pontinhos, na parte de trás e arrematar. E agora aqui eu vou cortar o excesso, porque a gente vai colar esse lacinho na boneca. Agora é só passar cola na parte de trás e colar ali no centro do peito dela. E agora eu vou pegar uma meia pérola dourada e vou colar ali no centro do lacinho. E agora, pro laço grande, a gente vai começar fazendo 9 correntes. E agora a gente vai voltar ali a partir do segundo ponto, fazendo 8 meio pontos altos.
Chegando aqui no final, vamos fazer 2 correntes, virar o trabalho e repetir fazendo mais 8 meio pontos altos ali até o final. E chegando aqui no final novamente, a gente vai cortar deixando o fio para poder costurar. E vamos repetir o mesmo processo do pequeno, tá? A gente vai caminhar com o fio até o meio ali da peça. E agora é só ir passando ali em volta do lacinho, tá? Apertando bastante para poder formar o laço, né? Depois é só arrematar na parte de trás. E agora a gente vai colar ali o laço na parte de trás da saia. E agora com o fio branco vamos fazer 10 correntes. Vou cortar aqui deixando um fiozinho para poder costurar. E essa correntinha a gente vai costurar ou colar ela em volta ali da divisão entre a bota e a perna. Com o fio amarelo, vamos fazer o cabelo. Vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o anel e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. Vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Agora eu vou cortar aqui o fiozinho que veio do anel mágico, porque eu já arrematei ele.
E vamos, na terceira carreira, fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 7 até a carreira 10, vamos repetir esses 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 4 carreiras retas. Terminando aqui a 10ª carreira, agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos subir 4 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai virar a peça do avesso desse jeito. Vamos pular um ponto e prender no próximo com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 4 correntes e voltar fazendo 3 meio pontos altos. E a gente vai repetir esse processo até ter 6 mechas. Terminando as 6 mechas, a gente corta o fio e arremata. E essa primeira parte do cabelinho já está pronta. E agora, para os coques, a gente começa fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o anel e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, fazendo ali um aumento para cada ponto de base, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Aqui eu já vou cortar o excesso de fio que veio do anel. E agora, nas carreiras 3 e 4, vamos repetir os 12 pontos, sem aumentar e sem diminuir.
Terminando aqui a quarta carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos fazer 21 correntes. E agora, a gente volta a partir do segundo ponto, fazendo 20 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. Corta deixando bastante fio para poder costurar. E agora vamos posicionar a primeira parte do cabelo ali na cabeça, deixando a franjinha ali na testa. E o bom de fazer do avesso é que a franjinha fica bem curvadinha, assim, do jeito da personagem mesmo. E a gente precisa posicionar os coques na lateral do cabelo, tá? Você tem que posicionar eles o mais parecido possível, tanto em altura e em direção. Aqui eu vou passar cola por dentro dessa parte e cola na cabeça. Você também pode costurar se você quiser. Assim que você tiver com seus coques bem posicionados, tá na hora de costurar, tá? Então, para costurar é bem simples. A gente vai posicionar eles na mesma direção, na mesma altura e ir costurando o coque ali no cabelo. E antes de finalizar a costura, vou colocar um pouquinho de enchimento dentro do coque para ele não ficar murcho.
E agora sim, é só terminar de fazer a costura. E agora eu vou colar pedrinhas vermelhas no coque, então é só passar cola ali e colar bem no centro do coque. E agora, com fio dourado, vamos fazer 11 correntes. Vou cortar aqui deixando um pouco de fio para poder costurar. E a gente vai levantar a franja e vamos posicionar essa parte, essa tiara ali por baixo da franja, tá? Bem ali na testa. Então, vou posicionar ali de cada lado entre a última e a penúltima mechinha. E vou sair ali no mesmo ponto onde eu inseri e vou arrematar dando um nozinho. E agora, com a ajuda do alfinete, vou puxar a tiara ali pro centro da testa, tá? Pra ela ficar mais pontudinha ali pra baixo. E agora, vamos passar um pouquinho de cola ali no centro e colar no centro da testa. E eu vou passar um pouco de cola aqui na franja também e colar aqui por cima da tiara. E agora eu vou usar uma pedrinha dessa, vermelha, com um douradinho em volta, e vou colar ali no centro da tiara. E agora, com fio bege, vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou posicionar a orelha aqui na lateral, ali na direção dos olhinhos, tá? E no pezinho do cabelo.
E agora é só costurar, passando ali um pontinho na cabeça, um pontinho na orelha. E agora eu vou utilizar uma mini pérola dourada, tá? Essa aqui tem 2 milímetros. E vou colar nas orelhas para fazer os brincos. E agora com fio branco vamos fazer 18 correntes. Vou cortar aqui deixando um fiozinho para poder costurar no final. E a gente vai posicionar esse fio em volta da cintura dela, deixando aqui a parte do meio da cintura mais bicudinho ali pra baixo, tá vendo? E agora é só passar cola e colar em volta da cintura, lembrando de deixar a parte ali do meio mais bicuda. E para finalizar, vou pegar os fiozinhos que eu deixei ali e vou arrematar dentro do corpinho.
E é isso, a Sailor está pronta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta o que você achou. Comenta aqui qual Sailor você gostaria que eu trouxesse. Eu pretendo trazer todas, tá? E é isso, eu te vejo num próximo vídeo.